Hoje, iniciando mais uma etapa, mais uma missão para a gente poder cumprir, que é o nosso podcast, Momentos Podcast. E hoje nós temos um convidado especial, né? Que é o nosso amigo Barbudão. E ele vai falar um pouco sobre ele aí. Diz tudo. Fala pessoal, muito boa tarde. Um prazer estar participando aqui do primeiro podcast do Momentos. É uma honra estar aqui e hoje a gente, foi convidado, para estar participando aí do podcast e nós vamos falar um pouquinho sobre a regulamentação dos aplicativos, sobre esse projeto de lei que regulamenta os aplicativos, né? Eu falo todos, carro, moto, quem faz transporte de passageiro, quem faz a entrega de alimentos. E já tem gente aqui no podcast aqui, o Alex, nosso amigo Alex, lá do bonde do Seu Madruga, mandar um abraço lá para ele, falar um abraço lá para a turma lá do bonde do Seu Madruga, tá sempre acompanhando aí, tá sempre em todas as entregas aí. E Barbudão, agradecer aí você, Estevam. Muito obrigado aí, parabéns. Tá muito bonito aí, Momentos Podcast. Estamos aí para fortalecer. nosso amigo João que deixou tudo pronto aí para nós, né? Barbudão, e essa PL, da onde que surgiu? Então, pessoal, nós fizemos o maior movimento do qual você participou, que foi o Break Nacional dos Aplicativos em 2025, aonde esse break contou com mais de 100 lideranças, mais de 200 cidades, aonde a gente pôde criar uma pauta para as nossas reivindicações. E através dessa paralisação, nós tivemos aí a oportunidade de alencar essas pautas e transformar essas pautas em projeto de lei. Esse projeto de lei foi o projeto de lei 2479, no qual instituía R$ 10 de taxa mínima, 2,50 por km, transparência algorítmica, pontos de apoio, que sempre foi uma bandeira nossa, aqui do canal Momentos também. Então, a gente criou um PL aonde a gente trouxe as reivindicações da rua para o parlamento. Porém, essa PL ela sofreu as modificações na comissão, né, algumas comissões, a comissão especial, e aí foi enterrada essa PL. E aonde, quem organiza essa comissão? No Mato Grosso mesmo? Existe assim, um projeto de lei, ele é feito a nível federal, no Congresso Nacional. Quem vota isso são os deputados federais, certo? Então esse projeto de lei ele passa por um trâmite legislativo, né? E ele tem que ser colocado em votação, né? Nesse trâmite. Então aqui nós temos deputados federais que compõem aqui a representatividade aqui do Mato Grosso. Só que em Santa Catarina tem outros, Mato Grosso do Sul, em várias regiões do Brasil tem cada um seu deputado federal que vota contra ou a favor. E tem as bancadas também no Congresso. E nossa PL 2479, ela foi para o Congresso, passou por essas comissões, foi modificada e nenhuma comissão de Constituição e Justiça ela não foi aceita. Então se criou, né? É, na verdade, enterraram essa PL 2479 e do nada surgiu a PL 152, que é feito pelo deputado Luiz Gastão, né, com o relator, com o presidente, né, Passarinho, e com o relator Augusto Coutinho. Eles são de qual estado? Você sabe? O presidente da Câmara do Congresso é Hugo Mota, ele é da Paraíba, ele é do Republicanos. O relator, não tenho certeza, mas Augusto Coutinho acho que é do Distrito Federal, que é o Do relator. Mato Grosso, só você então Não, representando a gente. não, do Mato Grosso, deputados federais aí, nós temos a Coronel Fernanda, temos o Coronel Assis, temos José Medeiros, né? Então, nós temos a bancada daqui, né? Eles voltam. Eu vou representando a voz dos entregadores. A gente ajudou a construir esse projeto de lei.
Mas quem vota esse projeto de lei são quem a população escolheu, seus representantes, né, deputados federais. Inclusive, nós estamos numa época de eleição, Copa do Mundo, né, vai estar bem puxado aí para nós, né? Então, gente, essa PL 2479, ela era o desejo da categoria, porém... Desculpa te interromper. Ô, João, retira pra mim o microfone da câmera. O pessoal tá falando que tá sem áudio, né? sem áudio. Vamos só resolver aqui, pessoal, Só rapidinho. coloca de novo isso, Pro áudio poder voltar. Isso. E a gente vê aqui se tá tudo certinho. Continua, Barbudão. Então, gente, aí nós tivemos essa PL 2479, que foi o desejo das ruas, que foi o maior breque realizado, maior movimento trabalhista em todo o mundo, no qual fizeram parte entregadores, fizeram parte também, os comércios ajudaram a gente, as pessoas que fazem o transporte passageiro também, Simão, você estava lá, você participou. Então, a gente construiu uma PL, que foi a 2479, porém ela foi enterrada, né? Ela não teve força política, né, para defender ela. E colocaram aqui a PL 152, né, que é essa PL que está em discussão no Congresso hoje. A PLP 152 é o relatório do Augusto Coutinho, que tem algumas, né, ou boa parte dos projetos elencados ali, são a categoria contra. Primeiro deles, não traz uma remuneração clara. No projeto de lei 152 fala que a taxa mínima é de 8,50, certo? Porém, não fala nada do KM adicional, né? Taxa mínima de 8,50, sem uma tipificação do valor adicional. Pode ser 10 centavos, 50 centavos. O que a gente pediu é uma taxa mínima de R$ 10, né? E um KM adicional de 2,50, certo? E outra coisa que essa PLP 152, ela não protege o trabalhador das plataformas. Por quê? Ela legaliza o bloqueio, né? Ela mantém o valor das corridas baixos. Elas não assumem que tem o EPI, que são os materiais de trabalho. Nós temos a moto, os EPIs, todo tipo de material, óleo, toda a manutenção fica por conta do motoboy. As empresas, Estevão, fala que a gente as empresas falam que são intermediárias, sendo que, na verdade, são empresas de logística. A Uber, a 99, o iFood faz o transporte de passageiros, elas fazem o transporte de alimentos. Porém, elas querem fugir. Quando você tira essa PLP 152, ela tira o vínculo do trabalhador, você já perde essa série de direitos, certo? Então, quem lá, como o aplicativo faz você cumprir um horário, você tem que ter um agendamento, você tem que ter... Em algumas situações a gente vê que cria o vínculo. Você passou por um caminho que nós temos muita dúvida. Só para poder Sim. esclarecer também aqui, a dúvida é sobre os equipamentos, sobre a Lei 2009, né? Ela está sendo já executada? A Lei 12.009, ela é uma lei municipal, tá? Calma aí, Lei Municipal Lei de Municipal Cuiabá ou 12.009. de cada cidade? Cada cidade. Cada cidade. Tá? A Lei 12.009, que o pessoal costuma falar, a lei da placa vermelha, né? Que exige que você faça um cadastro, que você tenha antena corta-pipa, que você utilize os EPIs, que você coloque a sua bag, seu baú, de forma, né, onde esteja dentro da legislação, com a fita refletiva. Você tem que usar o colete, né? Então, traz uma série de exigências, né, para o entregador ou para quem faz o transporte de passageiros, que a gente pode ver em Fortaleza, né, no Nordeste. Eles implementaram essa lei e deram isenção também
do IPVA, que está sendo proposta aqui. Mas essa lei aí, ela vai, todo mundo tem que se adequar. Agora, se a gente tem um projeto de lei a nível federal, aonde se torna lei, praticamente nós vamos ter que seguir aqui o que o projeto de lei 152 fala. Ó, na paralisação eu vi quase umas 3 mil motos, mais ou menos, né? Sim. E ninguém tava usando. Por quê? Então, em algumas cidades, alguns estados, a lei existe, mas porém não cobram, né? Você vê que em maiores regiões que tem um fluxo maior de pessoas, como São Paulo, Fortaleza, que são grandes capitais, e que tem um número de acidentes grandes também, a gente pode verificar que o próprio prefeito de São Paulo barrou, né? E aí o STF foi lá e liberou novamente, então tá uma guerra, né? Eu acho que eles estão aguardando a regulamentação, porque a regulamentação ela vem do Congresso Nacional. Tudo volta para regulamentação, né, Tudo, Barbudo? tudo. Se o Congresso não resolver, o STF vai julgar. E não só isso, tem também a questão da pejotização, né? Que está influenciando aí também. Mas hoje eu quero me atentar aqui do projeto de lei 152, porque ele, gente, olha, não tem nada que inclua a mulher nesse projeto, deixa as mulheres de fora, né, desse projeto, não contempla as mulheres, que são pessoas que, inclusive, Estevam, você tem um grupo, né, de mulheres que rodam aí e que você está criando uma rede de apoio, né, para garantir a segurança, a melhor prestação de serviço. Principalmente, hein? Então, e aí esse PLP não contempla nada das mulheres, certo? Sobre a questão de quem tem antecedentes criminais, pessoal. Esse PLP fala que as pessoas não vão poder rodar. Quem tem antecedente criminal não pode rodar. Então, excluem essas pessoas desses antecedentes criminais, né? É uma parte da sociedade que presta esse serviço, que é gigante, né? E que não vão poder trabalhar. Não protege os trabalhadores das plataformas, traz uma falsa previdência. Agora nós vamos ter que recolher a nossa previdência de forma compulsória, né? Então, no MEI você paga R$ 80. Nessa PLP 152, você pagaria R$ 40. Porém, eles não colocaram que a nossa atividade é uma atividade de risco. A gente não vai conseguir aposentar não vamos conseguir ficar andando em cima da moto do jeito que é essa atividade de risco, que é insalubre por tanto tempo, né? Então, gente, também não atende essa necessidade do entregador, né? Ô, Barbudo, não, as mulheres, você citou as mulheres, né? E elas. Perdoe. Você citou as mulheres e eu vejo que elas trabalham muito à noite, você sabia disso? Sim, sim, E a gente tem que fazer um grupo no WhatsApp, né? Para poder a gente dar um pouco de segurança a ela, para a gente poder rastrear onde elas estão, né? Pela questão da vulnerabilidade, sim. dificuldade, falta de segurança, né? Principalmente. E a gente não tem nenhum suporte. Foi falado também de um dispositivo de segurança que iriam colocar nas motos, né? Mas também não foi à frente. Nessa regulamentação fica mais fácil da gente conseguir isso? Olha, Estevão, a regulamentação, ela que a gente percebeu, ela vem para livrar as empresas de aplicativo de toda essa responsabilidade, certo? Porque tira todo esse vínculo, né? Então, consequentemente, você perde os direitos. A gente sabe que uma das pautas da nossa PL, que é a 2479, era os pontos de apoio, justamente para a gente conseguir dar um apoio maior e um suporte maior para as mulheres. Se você tem um ponto de apoio com banheiro, com local onde você possa aguardar a corrida de forma mais segura, onde você possa carregar seu celular, onde você tem o apoio de outras pessoas, por exemplo, utilizando o grupo de WhatsApp, rodando em localização em tempo real, né? Porque a gente já viu muitas situações, principalmente com as mulheres, na questão do Uber, né? Teve trabalhadores assassinados covardemente aí.
né? E aí foi criado um botão do pânico, mas para o caso do carro, né? Para o caso da moto, fica mais difícil, ainda mais que a gente é um estado onde o número de assassinatos de mulheres, né, é muito grande, né? Nós temos aí uma média de 40 mulheres todo mês. E criar essa rede de apoio para quem trabalhando é importante, porque a gente ajuda as mulheres a entrar no mercado de trabalho que é 90% desenvolvido pelo sexo masculino, né? E criar essa rede de apoio dá uma segurança e faz com que talvez mulheres, né, queiram entrar na profissão e se sintam seguros, né, nesse momento aí. Se a regulamentação traz um apoio, Barbudão, né? Por que nós iremos contra ela, então? Então, aí é que tá, a regulamentação ela não traz nenhum apoio para os entregadores, por quê? A anterior trazia. A anterior, ela tinha pautas que as mulheres ajudaram a construir. A 152 ela não traz porque ela tirou as mulheres da pauta, certo? Ela tirou as mulheres da pauta e não tem nada lá Em vez de falando. incluir mais, né? Sim, a gente sabe, eu acho que nas reuniões a gente sempre tenta deixar a oportunidade da mulher falar primeiro, né? Eu acho que a gente tem que incluir as mulheres. Eu acho que é importantíssimo a gente fazer isso. E a gente é contra essa PLP 152 justamente porque não inclui as mulheres, quer tirar uma parcela da população gigante que presta esse serviço, que são as pessoas que possam ter algum antecedente criminal, não traz uma remuneração clara, não assegura a gente, né, de forma completa e cria, né, uma modalidade paralela ao CLT, que chama de entregadores plataformizados. E a gente vê como o maior ataque a toda a construção trabalhista que foi feita, né? Porque o mínimo já está aí, que é a CLT. Se eles querem criar uma condição de paralela à CLT, uma nova modalidade, né, que já é consagrada no mundo inteiro, que eles façam isso com os mínimos de direito, mas é só o patronal que não quer ceder os direitos. O entregador tem que ceder os direitos. Todos, né? E então, aí fica complicado negociar. E não tem negociação, e por isso que a gente rechaça e a gente é contra a PLP 152, que é o, o texto, né? É o relatório do Augusto Coutinho. Que, Invista, invista. Qual. Deixa eu só colocar na live aqui pra uhum. gente ir acompanhando. Invista, qual é o benefício? Invista. Porque para poder aprovar, o benefício vem primeiro, né? Aí é que está o benefício para as empresas de aplicativo livrar do vínculo. Por exemplo, se você trabalhou no iFood, se gerou um vínculo, você entra com ação trabalhista, né? Contra a empresa que seja, né? Qualquer empresa de aplicativo aí. É, depois que for aprovada essa lei, tudo se tira o vínculo, se determina, ó, não há mais vínculo. Então, né, se a pessoa tiver, ela vai perder ali. Isso vai gerar uma receita milionária, né, para as empresas de aplicativo, porque se ela não tem que pagar os direitos de ninguém, Mas já não né? paga, pô. Então, não paga, mas em algumas situações as Ainda paga. pessoas, no iFood, por exemplo, criam um vínculo. Criam um vínculo. Porque você tem que agendar, porque você tem horário. Se você não cumprir horário, você é bloqueado. Ah, eu fui convidar um amigo pro churrasco, ele Uhum. avisou, tem que me avisar antes para poder eu desagendar. E isso, o agendamento cria esse vínculo com o trabalhador. E na PLP 152 fala que esse vínculo não existe mais. Então, tá vendo o lado das empresas de aplicativo, das plataformas. Do outro lado, o governo vai arrecadar cerca de 30 milhões com o Mensal? recolhimento dos impostos de toda a nossa categoria, que subiu de 700 mil trabalhadores para 2,1. Bastante, hein? Então, mas esse número já cresceu de novo, né? Bastante. Então, ou seja, beneficia a empresa de aplicativo, beneficia o governo, não entrega nada para nós, trabalhadores, né? Não tem falando que vai entregar, que vai fazer a entrega, vão enrolar a gente outra vez, essa é a grande verdade.
e para o consumidor vai ficar o custo mais alto. Quem vai sair ganhando, então, basicamente é o governo. O governo e as empresas de aplicativo. Essas sempre ganham, né, mano? Não É. perde nada. Né? E quem apoiou isso daí, né? Que vai ganhar lá o seu agradinho, né? Por ter colocado em votação, por ter apoiado uma PLP que não protege o trabalhador, por ir contra o trabalhador, na verdadeira, os traidores dos trabalhadores. Né? O ministro hoje, que está lá na Secretaria da Presidência, ele falou que ia defender os trabalhadores com a 2479. Repentinamente mudou para um 52, traiu toda uma classe, né, trabalhadora, não quer saber o que vai aprovar, se, né, eles só querem, né, não deram oportunidade para o trabalhador expressar, tanto porque está aí na rua, todos contra PLP 152. Foi feita uma votação no Comando Nacional do BREC, que é um comando onde tem várias lideranças de vários estados. Todos foram contra a PL 152. Aí o governo insiste em falar com o Hugo Mota para estar pautando e para estar sendo votado. Então nós, trabalhadores, como os defensores da categoria, nós não podemos deixar essa atrocidade passar, porque não protege o trabalhador e não dá garantias nenhuma. Os trabalhadores, Marrodão, eu não tenho certeza do que eu tô te falando aqui. Você vai saber mais do que eu. Eu creio que eu vi que vai ter paralisação em São Paulo. Pode estar acontecendo agora, que eu acho que foi 27, 28, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas eu tenho certeza que eu acho que Goiás é 6, 7, 8. É isso Sim. mesmo? É porque tem as paralisações locais, que agora o iFood colocou a entrega a R$3. Nós fizemos toda aquela manifestação com taxa mínima de 7,50. E o iFood colocou uma modalidade mais entregas, aonde a entrega é R$3 e não para de tocar o aplicativo, entendeu? Só que tem algumas regras lá, né? Se você não fizer, você não ganha o valor integral. Muitas das vezes, a pessoa acaba trabalhando acaba pagando para trabalhar, né? É uma exploração, é a legalização da exploração digital. E essa PLP 152, ela vai legalizar, as empresas vão poder fazer o que quiserem com a gente. Ah, quer colocar a entrega a R$3 sem nenhuma segurança, sem nenhum EPI com. Então, é bem complicado a gente aceitar algo que não favorece quem está na rua, quem está gritando ali do nosso lado, falando, ó, nós somos contra esse projeto de lei, porque não favorece o trabalhador, não favorece a mulher, não favorece quem quer sair do mundo do crime também, porque as empresas de aplicativo, 22% das pessoas que saíram do sistema prisional acabaram encontrando uma forma de não retornar, justamente porque tem um trabalho digno, né? A pessoa quer mudar de vida. Agora, se é regulamentado através da 152 aí, o que você acha que vai acontecer, Estevão? A pessoa acaba de sair do sistema prisional, ela vai pedir um emprego lá, e aí vão ver que ele tem passagem e não vai pegar. Vai E ficar aí, difícil. o aplicativo, você chega lá, meu irmão, você só mete marcha, roda, entrega, faz seu serviço, leva o seu dinheiro. Você consegue alimentar sua família, trazer dignidade pro pai de família e não jogar uma pá de cal em uma pessoa que precisaria que o Estado fosse a única pessoa que não fizesse isso. Eu acho que é até gritante isso daqui que a gente tá falando, porque a responsabilidade em ressocializar essas pessoas é do Estado. E aí nós temos que estar vindo aqui alertar político que não faz o seu trabalho corretamente. Como que vai colocar uma PLP 152 que coloca toda uma classe trabalhadora de joelho com as empresas de aplicativos, que não dão oportunidade das pessoas se ressocializarem, não dão dignidade para a nossa categoria. Mas a nossa categoria ela é muito de rua, já estou muito calejado. A gente já sofreu muito na vida, a gente já está esperto com essas pessoas que querem só denigrir o trabalhador, né? Porque para alguns a gente não é trabalhador, a gente é vagabundo.
E a gente mostrou nosso valor na pandemia, a gente mostrou nosso valor para o comércio, para movimentar a cidade, para movimentar o Brasil inteiro. Então, a gente pede respeito e essa PLP 152 é uma tremenda falta de respeito com o trabalhador. Nós queremos a PLP, a única, que veio das ruas, que é a 2479, texto original, onde prevê R$ 10 de taxa mínima, R$ 2,50 por km, pontos de apoio, onde incluam as mulheres na pauta, onde tem uma transparência algorítmica, aonde paguem as rotas duplas e que não peguem carona nas nossas bags, porque eles utilizam, né, dessa manobra também para ficarem milionários, né? E é muito triste a gente estar falando disso daqui, porque isso acontece todos os dias e às vezes o consumidor, o restaurante, também deixa uma porcentagem muito grande e não sabe dessa exploração que a gente sofre. Será que não tem ideia mesmo, não, Bárbara? Cara, muitos, né, que são pais, mães de motoboys, né, eu acredito que saibam a dificuldade que a gente passa na rua. Hoje choveu a tarde inteira. O iFood esqueceu mais entrega, colocou promoção em praça, R$ 4 a mais, né? Ou seja, por que não paga a gente de forma digna? Paga o que nós merecemos mesmo. E nem é muito, né, Bárbara? Não é muito, né, mano? Você vê R$ 3, você não liga nem a moto, meu irmão. Hoje R$ 3 você não compra uma balinha, um picolé na rua. E aí é vergonhoso essas empresas de aplicativo fazerem isso. E você ter um governo omisso que quer discutir e quer levar à frente uma PL que trata o trabalhador como nada. Então, eu acho que assim, a gente está fazendo nosso papel aqui, que é de trazer a verdade, de contar as mentiras dos aplicativos, de falar essa situação que o governo colocou a gente. O governo chamou a gente para um grupo técnico de trabalho, aonde ia se discutir políticas públicas. Mas, na verdade, o governo queria disputar o voto e colocar a culpa no Congresso, porque quem faz a lei é o Congresso. E quando a gente viu que o governo queria disputar, queria rifar a nossa categoria, em todo lugar do mundo a gente se retirou da mesa e não concordou e denunciou o governo. E agora todos os entregadores acordaram, tá uma loucura na rua, a gente está conversando com todo mundo contra 152, vai haver paralisação, nós estamos organizados nacionalmente, né? A Organização Nacional dos Trabalhadores sobre Duas Rodas, a ONTD, que ela está fazendo uma oposição ferrenha a essa PL 152, que trata o trabalhador como lixo, né? E nós somos membros dessa organização e nós vamos lutar para que o trabalhador tenha dignidade. Se precisar começar tudo de novo, se precisar escrever tudo de novo, a gente vai escrever. O Mato Grosso vai parar, então. Mato Grosso vai Cuiabá e parar. Várzea Grande vai Vai parar. esquentar. Vai parar. Nós estamos se organizando já. Você vê que a gente já tem um material aqui, gráfico aqui. Porém, o motoboy ele não é financiado por ninguém. A gente mesmo, você viu que na última paralisação a gente reuniu dinheiro de doação de motoboys que fazem a corrida ali. Doaram de forma voluntária para que a gente pudesse fazer os adesivos da paralisação. E esse ano não vai ser diferente. Quem for contra, nós vamos colocar a foto do deputado que for contra, né, que for a favor desse projeto de lei, que for contra o trabalhador. A gente vai colocar a foto dele de cada bag para a gente mostrar para a população, aproveitar que é um ano de eleição, para que quem não queira defender o trabalhador, né, queira defender seus interesses ou a sua eleição, vai sofrer, porque essa classe é gigante e a gente ajuda a eleger, mas a gente ajuda a tirar também. E agradecer também a todas as pessoas que têm dado apoio também, né? Que a gente vê muita coisa, a gente sabe que o entregador é meio averso à política.
Mas a nível municipal aqui, Estevam, nós temos a vereadora Paula Calil, que tem nos ajudado, tem levantado nossa bandeira. A nível estadual, nós temos o deputado Faisal, que vem nos ajudando de forma também muito tranquila. E eu acredito que ele vai ajudar a levantar essa bancada, porque ele conhece todos os deputados federais, né? Então ele vai dar essa força para a gente, eu não tenho dúvidas. E aqui o prefeito da capital também, que a gente já solicitou um ponto de apoio principal aqui, né? Ele também já colocou uma água, né? Colocou água nos principais pontos da cidade, uma parceria público-privada. Então é isso que a gente quer. A gente quer pessoas que ajudem o trabalhador, que façam que a gente, né, tenha uma condição de vida melhor e possa prestar o nosso serviço de forma digna. Ó, lembrando para você, motoboy, de Várzea Grande, tá? Nós temos também a vereadora Rose Prado, que liberou para nós um ponto de apoio, tá? Porém, pessoal, para esse ponto de apoio ser liberado, a gente precisa da documentação 100% correta, senão pode dar improbabilidade administrativa e vir causar algum dano. Então, nós temos que deixar tudo certinho para poder ser liberado. Só está faltando a documentação, liberação para poder você de Várzea Grande aí e todo o Mato Grosso, tá? Principalmente todo o Mato Grosso. Ser contemplado com esse ponto de apoio de alvenaria, né, Barbudão? Mandar um abraço lá para a vereadora Rose Prado, foi uma guerreira, enquanto todos os vereadores votaram contra, Todos. né? Todos os vereadores de Várzea Grande falaram que não ia ter dinheiro para... Barbudão, desculpa te interromper, deixa eu te falar. Pode Eu falar. procurei alguns vereadores. Eu achei que por ser homem, Barbudão, seria teria mais uma afinidade, né? Falei, vou procurar o vereador, né? Que ele anda, talvez andou de moto, de bicicleta, né? Como a Uhum. gente. Vai ser mais fácil. E não, foi a mulher que tá cuidando da gente, né? As mulheres, elas vêm se destacando, né, no cenário político aí. A gente viu, nós temos a prefeita aí de Várzea Grande, que também assinou embaixo ponto de apoio, né? A vereadora Rose Prado, que ela, né, na verdade o Ministério Público fez a indicação e derrubou todos os votos do vereador. Falou que nossa atividade é uma atividade insalubre, perigosa e que a gente merecia isso daí. Então o Ministério Público sempre defendendo o trabalhador, né? E a gente ficou muito feliz que a vereadora já tomou a frente, né? Conseguiu esse ponto de apoio de alvenaria, o primeiro ponto de apoio. E quem vai assumir esse ponto de apoio é a associação, né, do Instituto Motoboy. É, o nosso CNPJ está saindo do forno, né? A gente montou a associação pós-break, né? Que foi depois da paralisação. Então, voltou para fazer algumas correções e acho que dentro de alguns dias a gente já consiga ter o nosso CNPJ para a gente receber esse ponto de apoio. E esse ponto de apoio lá em Várzea Grande a gente vai convidar todo mundo, porque é uma conquista para a categoria. Isso a gente não precisa de nenhuma lei federal, a gente não precisou do Congresso, não precisou do governo, né? Então a gente fez a nível municipal, procurou as pessoas que, né, no caso, representam o município, que é a Câmara Municipal, que são os prefeitos das respectivas cidades, e sugerimos, né, que fosse feita audiência pública. E nessa audiência pública é onde o poder público escuta as demandas das categorias. E a gente foi ouvido, nós tivemos uma audiência pública, na verdade, duas, três audiências públicas em Cuiabá, uma em Várzea Grande, e já tivemos, assim, vitórias que a gente comemora até hoje que fazem a diferença. Barbudão, os motoboys estão cobrando aqui, ó. Hum. Ponto de apoio de alvenaria para Cuiabá. Como que a gente faz isso? Meus Ah, irmãos, lembrando também, Barbudão, já hum, responde as duas aqui certo. pra gente se encaminhar também. Os pontos de apoio que tem em Cuiabá. Se você lembra, são 8, né? Hoje nós temos isso, espalhados pela cidade. É, pontos de apoio provisório, gente, tá? O único ponto de apoio que a gente tem de alvenaria é em Várzea Grande. Os outros pontos de apoio são provisórios, são semelhantes a pontos de ônibus, que a gente já consegue se abrigar da chuva. Algumas localidades, vou citar aqui. Shopping Pantanal, né? Nós temos 3 pontos de apoio ali. Hoje estava chovendo, deu tempo da galera colocar a capa, se organizar. Ali eles carregam o celular.
A gente quer manter esses pontos de apoio separados pela cidade aí, em Três Américas, Pantanal, no centro, que é na Praça 8 de Abril ali, né? É na região do Três Américas, na região ali, na Praça Clóvis Cardoso, na praça também ali Santos Drummond. Mas a gente quer um ponto de apoio central também, aonde foi sugerido, através inclusive da vereadora Paula Calil e do prefeito Abílio, que fosse na Praça Rachid Jalde, né, que é aquela praça central ali, que é um espaço público que está sendo utilizado, né, por moradores de rua, que é uma questão de saúde pública também, né? Então ajudaria a resolver essa questão. Então, gente, a gente sabe que a nossa bandeira ponto de apoio a gente só vai parar quando a gente conseguir. E eu acho que a gente sempre vai ter que estar lutando, né, Estevam? Você faz parte dessa luta aí também. Você sabe o quanto que é difícil, quanto que é trabalhoso. A gente também tem que levar o sustento para nossa casa. A gente tem que rodar, fazer o É, nosso dinheiro. Então, cara, eu falo, é isso aí, meu mano. A gente tem que correr atrás. Nossa categoria é maravilhosa. É uma família que a gente tem, né? Às vezes a gente passa mais tempo com os motoboys, com os entregadores, do que com a nossa própria família, né? Se for ver. muito, muito mesmo. Porque a gente passa aí umas 15, 20 horas na rua, né, com os amigos e muitas das vezes 5, 6 horas aí com a nossa família, né? E muitas das vezes só dorme, acorda e sai, né? Nem É, conversa direito. Barbudão, nós queremos agradecer, né, a sua presença aqui, eu seus que agradeço. esclarecimentos sobre a PL 152. É a primeira de muitas, né? Pedir a você aí que nos acompanha para poder deixar nos comentários, né, os assuntos que vocês gostariam de ver a gente conversando, esclarecendo para vocês. Deixe nos comentários também suas dúvidas, porque nós estaremos online para poder te responder e retirar todas as suas dúvidas. É isso aí, rapaziada. Segue lá no Instagram, o Bomentos, @Bomentos, @Barbudão também, João Gabriel. Nós temos aqui da parte dos Ubers a Associação dos Guerreiros também, que vai estar defendendo contra essa PL. Nós estamos unindo, tentando unir todas as pessoas que desenvolvem essa atividade, seja no transporte de passageiros, seja na entrega de alimentos, para que a gente possa conscientizar todo mundo, porque uma vez que esse projeto de lei 152 for aprovado, aí não tem como voltar atrás, aí já era, rapaziada. Aí é a exploração legalizada e não tem muito o que a gente fazer. Então a gente está lutando agora, né? Inclusive gostaria de agradecer esse espaço aqui, porque é um espaço onde a gente consegue falar, esclarecer um pouco mais. E nessa primeira edição do Momento, a gente já está no meio do rolo, né, Estevam? Estamos brigando pelo trabalhador, falando, orientando, porque a Indo para galera, cima. cara, querendo só rodar, fazer o dinheiro, às vezes nem tem muito tempo para poder ficar de olho nas trapaças do governo, nas aprovações de madrugada, nessas coisas que sempre atrapalham o trabalhador. Então, muito obrigado aí, agradeço a todos, fiquem com Deus. Vamos para cima e te aguardamos em breve.